E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou nesta segunda-feira para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um telefonema que durou cerca de 30 minutos e teve tom afável e até carinhoso, segundo fontes do governo brasileiro. A conversa aconteceu após semanas de tensão entre os dois países, depois que Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, alegando retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Planalto, Lula aproveitou a oportunidade para pedir que Trump reveja as tarifas e as sanções a autoridades brasileiras. O petista teria dito que não guarda mágoas e destacou a importância de reequilibrar a relação comercial entre os dois países. Fontes relataram que Trump se mostrou muito diferente da sua imagem pública, sendo descrito como cordial, tranquilo e até carinhoso. O norte-americano teria dito a Lula que gostou dele e que os dois tiveram uma química excelente. Em publicação na rede Truth Social, o Trump afirmou ter tido uma conversa muito boa e destacou que os dois líderes discutiram economia e comércio entre os dois países. Ele também disse que viajará para o Brasil em algum momento, sem confirmar, na realidade, se vai participar da COP30 em Belém, no Pará, no mês de novembro. Durante coletiva na Casa Branca, Trump voltou a elogiar Lula, dizendo que ele é um bom homem e que os dois países vão começar a fazer negócios. Questionado sobre um futuro encontro, o republicano respondeu que em algum momento eu vou para o Brasil e ele virá aqui. Segundo o Planalto, Lula foi acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad e pelo chanceler Mauro Vieira. Haddad classificou o diálogo como positivo e destacou que o tom foi amistoso. O petista reforçou o convite para que Trump participe da COP30 e mencionou a possibilidade de um encontro presencial nas próximas semanas, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou durante a cúpula na Malásia. Bom, a Casa Branca ainda não confirmou uma data, então, para esse eventual encontro. Cleiton Silva. Depois de muito tempo, também, né? Depois de muito tempo, a gente está esperando que essa novela venha ter um final feliz. Sim. Diferente do destino da Odete, mas nós esperamos... Você estava assistindo a morte, esperando a Odete. Nós estamos acompanhando. Então, são as duas maiores questões, dessa semana. Quem é que matou a Odete Roitman e como é que vai terminar essa conversa do Lula com o presidente Trump. E a gente espera que o Brasil saia ganhando, Porque nós temos um grande negociador, que é o presidente Lula, que formou suas bases no sindicato. Então, dentro do sindicato tem que negociar muito. Eu já fui diretor sindical durante 9 anos, eu sei como é uma tarefa árdua, É de muita conversa, de muita negociação. O presidente Lula também foi criado nessas trincheiras, depois montou um partido político. Partido dá trabalho também, montar partido, dirigir um partido com muitos interesses, disputar eleições. Então, o presidente Lula já não é um amador, não é um Zelensky que vai lá conversar com o Trump. Parece que há um jogo, há um namoro, há uma química rolando e o presidente Lula está sabendo se colocar. A gente espera que resultados bons venham para o Brasil. Está um sondando o outro, o presidente Trump já deu bons sinais, e foi ele que ligou para o presidente Lula, então já fizeram uma conversa amistosa e a gente espera que isso venha colher resultados para o Brasil, porque nós precisamos que a economia continue crescendo, continuamos ainda negociando com esse grande parceiro comercial do Brasil, que é os Estados Unidos, então não pode ser assim, por um capricho de um presidente, mudar negociações, uma boa vizinhança que a gente tem há mais de 200 anos. Então é nesse sentido que a gente espera que essa novela venha ter um bom capítulo. E aí, o que você achou dessa conversa? Vou lembrar aqui que muitas vezes, inclusive, até vocês mesmos falaram assim, não dá para confiar no Trump. Será que dá para confiar nessa ligação dele? Eu acho que não dá para confiar muito no Lula e no governo Lula. Veja bem, olha só que propaganda dessa reunião. Essa reunião durou
30 minutos, com intérprete e tudo mais, não passou de uma conversa de 10 a 12 minutos entre os dois. Gente, é muito pouco para você definir qualquer coisa. A única coisa que foi direcionada, a gente tem que deixar bem claro, é que os Estados Unidos está aberto à negociação. Estados Unidos está aberto a estar conversando com o governo brasileiro. Mas não houve nada mais. Ele sempre esteve, mas não há nada disso. Apenas o Donald Trump, que está mais preocupado com a questão lá de Israel e da Palestina, falou assim, ó, ainda estou aberto. Ligou para o Lula, porque o Lula não teve coragem de ligar para o presidente Trump, ou seja, se acovardou com relação às sanções que estão aí na questão da nossa economia, ou seja, esses 40% a mais na economia está prejudicando de fato o Brasil, e ele não se posicionou nada. O Trump teve que ligar para ele para que pudesse conversar. O que ficou definido então? Que o Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o Fernando Haddad vão ser os representantes do Brasil numa conversa com a pessoa mais conservadora do governo Trump, que é o Marco Rubio. Ele é o mais conservador, ele está preocupado com essa questão de liberdade de expressão, com essa questão de sanções, de perseguição, de caça às bruxas e tudo mais. É ele que dá esse tom. Tanto é que ele é o direto responsável pelas aplicações das sanções, no caso da lei Magnitsky e também no caso aí do corte dos vistos. Ou seja, a partir de agora, o Trump falou assim, ó, vou lavar minhas mãos e vocês conversam com o Marco Rubio. A direção já foi dada com relação às tratativas. Eu penso dessa maneira. Aí a nossa imprensa, que é um pouco do lado aí do pró-governo, faz uma festa que não precisa... Aquela festa é o seguinte, você convida 100 pessoas e a hora que abre o som ali tem 3, 4 pessoas numa decepção de festa. Esse aí. Esse é um tormento para todo mundo que quer fazer festa. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo de fazer festa e não dar ninguém. Não dá ninguém.